Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é teoria DISC. O que nunca te contaram sobre essa teoria? Bom, hoje o nosso vídeo vai abordar os segredos que poucas pessoas sabem sobre a teoria DISC. E eu fiz um vídeo recentemente mostrando o que é a teoria DISC. Então, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que depois desse você vá lá e assista o outro para entender para que serve a teoria DISC, o que é a teoria DISC, tá bom? Mas hoje a gente vai contar aquelas verdades que ninguém conta. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te mostrar os segredos da teoria DISC logo depois da vinheta. O que poucas pessoas sabem sobre a teoria DISC é que a teoria DISC tem uma série de limites. Então eu falei no outro vídeo que é uma teoria fantástica, e é mesmo, desde que utilizada da forma correta. Então tem uma série de utilizações da teoria DISC que elas são inadequadas. Por quê? Porque a teoria DISC, assim como todas as ferramentas de gestão de pessoas, ela tem limites. E é o que a gente vai ver nesse vídeo. Para que não serve a teoria DISC? Então, outro vídeo eu falei sobre para que serve. Então, agora a gente vai conversar sobre as limitações dessa teoria. Vamos lá? A primeira coisa que a teoria DISC não mede são valores pessoais de um profissional. Então, por exemplo, assim, eu posso ter dois perfis iguais e então duas pessoas são, por exemplo, dominantes. Um dominante é super ligado à família, então tem vínculos familiares muito fortes, não consegue ficar longe da família, está sempre preocupado com a família. E o outro dominante, eu brinco que vai viajar para o Himalaia, fica 5 anos lá e nem está preocupado se a família está bem ou não está bem. Então, o que esta pessoa vai valorizar vem de outros fatores que a teoria diz que não mede. Então, quando eu tenho o relatório da teoria DISC, eu não tenho quais são os valores pessoais daquele profissional. Então, isso é importante a gente até olhar, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, né? Então, eu vou ter o perfil DISC através da ferramenta DISC, mas esta ferramenta não vai me dizer quais são os valores pessoais daquele candidato. Então, eu preciso medir esses valores pessoais através de outras ferramentas, por exemplo, como dinâmica de grupo. Então, não vale usar a teoria DISC para isso. O segundo aspecto que a teoria DISC não mede é a questão da maturidade. Então, em qualquer um dos perfis DISC, eu posso ter uma pessoa madura ou uma pessoa imatura. Então, assim, o relatório diz que não me diz isso. Então, lembrando, né, maturidade não tem nada a ver com idade, né? Porque eu vejo isso na consultoria, eu atendo pessoas muito jovens que têm um alto grau de maturidade e atendo pessoas que têm mais idade e que têm um comportamento imaturo. E a teoria diz que não vai nos mostrar isso porque a teoria diz que não mapeia a história de vida daquela pessoa. E a gente já sabe que maturidade tem a ver com como a gente lida com os desafios da vida, né? Então, quanto a gente consegue assumir responsabilidade pelo nosso próprio comportamento, pelas nossas escolhas e ter um comportamento adulto. Então, esse é um cuidado importante. Quando você estiver lendo o relatório do perfil DISC, você não pode considerar que você sabe o grau de maturidade de uma pessoa. E é justamente o grau de maturidade dessa pessoa que vai fazê-la gerenciar melhor ou pior o próprio perfil DISC. Então é importante a gente investir em amadurecer, em maturidade, mas não é o relatório do perfil DISC que vai nos dizer o quanto a gente conseguiu fazer isso. O terceiro aspecto que a gente não consegue medir com a teoria DISC é o caráter. Olha que importante. Então, o que eu estou dizendo? Que em qualquer um dos quadrantes ou qualquer um dos perfis DISC, eu posso ter pessoas de bom caráter e ter também pessoas com uma falha de caráter. Inclusive, eu posso ter psicopatas, né? Que a gente já falou de psicopatas organizacionais. Aliás, se você não viu o vídeo Como se proteger de psicopatas organizacionais, eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, porque você precisa assistir para conseguir se proteger.
Então, com a teoria diz que a gente não vai conseguir identificar pessoas que são honestas ou desonestas, que entra lá na questão dos valores pessoais e mesmo do caráter, né? Porque a gente sabe que uma falha de caráter é a única coisa que a psicologia e a psiquiatria ainda não conseguiram achar uma solução, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa visão sobre uma pessoa ter um bom caráter ou não, por exemplo, num processo de seleção e mesmo na liderança de uma equipe ou na liderança de uma empresa. Mas não é a teoria DISC que vai nos dizer isso. Então, a gente vai ter que ter outras ferramentas organizacionais que nos façam chegar a essa conclusão. A teoria diz que também não nos ajuda a mapear competências específicas. Então, o que a teoria diz que me traz? Ela me traz a predisposição, as tendências comportamentais de uma pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer, um dos perfis DISC é o perfil que a gente chama de cautela, o perfil C. Então, são pessoas que têm foco em detalhes e elas naturalmente têm uma predisposição a se dar bem na área de exatas, né? Com números, com detalhes. No entanto, eu não posso dizer que uma pessoa que tem um perfil C de cautela alto, como a gente chama, que essa pessoa, por exemplo, vai ser um bom contador. Por quê? Para ser um bom contador, essa pessoa ela precisa ir para uma boa universidade e ter uma boa experiência profissional também, né? Então eu tenho que pegar esse talento que a teoria diz que me mostra e eu tenho que investir nesse talento e demonstrar na prática que eu sou um bom contador. Então a teoria diz que ela não avalia nem a experiência profissional nem a educação, que é o que leva normalmente as pessoas a ter sucesso numa carreira, por exemplo, de contador, porque elas estão mobilizando seus pontos fortes. Então a teoria diz que não é uma ferramenta de mapeamento de competências específicas. Um outro aspecto que a teoria diz que não nos mostra é a autoconfiança. Então, em qualquer um dos perfis, eu posso ter pessoas que são autoconfiantes e pessoas que são tímidas. E isso até às vezes as pessoas confundem, né? Porque muita gente acha que os introvertidos são os tímidos e na verdade não. Introvertidos são pessoas que estão voltadas para o seu mundo interno, né? Enquanto os tímidos são pessoas que têm algum traço de insegurança. Na verdade, todos nós nos sentimos tímidos em alguma situação da vida, segundo mostram as pesquisas, né? Mas tem gente que é mesmo mais autoconfiante, tem gente que é mesmo mais tímido, né? Então a teoria diz que não vai nos ajudar a fazer isso. Mas eu deixei um artigo lá no blog da Synchrony que você vai adorar ler porque vai te ajudar com a autoconfiança, que chama-se Assertividade no Trabalho, Caminho para o Sucesso. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder ir lá e ler esse artigo que tá bem bacana. Um outro aspecto que a teoria diz que não mede é a questão das múltiplas inteligências. Então eu sempre brinco que o Neymar ele tem um perfil muito parecido com o meu na teoria DISC, né? Mas ele joga futebol muito melhor que eu, não tenho dúvida disso. E a conta bancária dele também é um pouco maior que a minha, mas são só alguns zeros a mais, né? Nada assim de, né, muito significativo. Então a teoria diz que não nos mostra se uma pessoa vai ter talento para esporte, talento para música, para cantar, talento sinestésico, né? Então a teoria diz que ela também tem essa limitação. Então a gente não consegue prever algumas coisas em relação às múltiplas inteligências, então a gente não deve utilizar a teoria DISC para isso. Antes de continuar, eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal da Synchrony, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. Você já conhecia esse segredo sobre a teoria DISC? Deixa esse comentário aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? Um outro aspecto que a teoria diz que não mede é a motivação. Então, quando eu vou aplicar o relatório DISC com um determinado profissional, através deste relatório eu não consigo afirmar se ele está motivado ou desmotivado no trabalho.
Então, o que o relatório vai me trazer? O relatório me diz que fatores o levariam a se sentir motivado no trabalho. Então, vai lhe descrever que ambiente de trabalho essa pessoa precisa para se sentir motivada. E o relatório também me traz o contrário, né? Que fatores levariam esta pessoa à desmotivação. Então, são pistas importantes, mas a gente não consegue dizer apenas através do relatório se essa pessoa está motivada ou está desmotivada. Claro, a gente tem outras ferramentas na organização que a gente pode utilizar para chegar a essa conclusão, né? Desde uma pesquisa de clima organizacional até uma conversa de feedback para saber como essa pessoa está se sentindo no ambiente de trabalho. Por falar em motivação, eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho um outro vídeo nesse canal chamado O que fazer para motivar as pessoas no trabalho, que você precisa assistir logo depois de assistir esse aqui, porque tá imperdível. Eu vou deixar nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo. Um outro aspecto que a teoria diz que não mede é a questão da saúde deste profissional, né? Então, ao aplicar o relatório diz que eu não sei se essa pessoa é uma pessoa saudável ou doente. E aqui eu tô falando tanto do aspecto físico quanto do aspecto mental e espiritual, se vocês acreditarem nisso, né? Então, assim, o que a teoria diz que me mostra? Tendências de comportamento daquele profissional, mas não se aquela pessoa tem algum problema de saúde. Então, para isso, eu preciso ter outras ferramentas para poder avaliar. Bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscreverem no canal da Synchrony, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo. E eu também queria pedir para vocês deixarem o comentário de vocês aqui sobre esses limites da teoria DISC. E queria dizer o seguinte, a teoria DISC, como eu falei no outro vídeo, é uma teoria fantástica, desde que usada no contexto correto e da forma correta. E a gente deve lembrar, na teoria DISC, como dizia o meu treinador na época da minha preparação, que a teoria diz que ela mostra o mapa, né? Mas o território é muito mais profundo que isso. Então, a gente tem que ficar ligado e usar as ferramentas de gestão de pessoas da forma correta para que a gente tenha bons resultados. Muito obrigada, até a próxima!